A rádio que transmitia o futuro Arquivo 002. Existem milhares de frequências de rádio atravessando o ar neste exato momento. Música, noticiários, conversas entre pilotos, transmissões militares, sinais de satélite e fragmentos de dados que nascem e desaparecem em segundos. A maior parte dessas transmissões vive por um instante e depois some para sempre, dissolvida no ruído invisível que envolve o planeta. Durante muito tempo acreditou-se que esses sinais eram apenas isso: comunicação efêmera, pequenas ondas elétricas que atravessavam a atmosfera antes de desaparecer. Mas quando se observa o suficiente, quando se analisam registros por tempo demais, algumas anomalias começam a aparecer. Pequenas incoerências. Fragmentos que parecem não pertencer ao momento em que foram captados. Eu trabalho com esse tipo de coisa. Ou, pelo menos, com o que restou delas. Grande parte do meu tempo é dedicada à restauração de arquivos incompletos. Registros fragmentados. Gravações danificadas. Sinais capturados por acaso em equipamentos domésticos, rádios antigos, fitas esquecidas em gavetas. A maior parte desses arquivos não tem valor algum. Ruído. Interferência. Erros de gravação. Mas de vez em quando aparece algo diferente. Um fragmento que não deveria existir. Uma transmissão que não corresponde ao momento em que foi captada. Um registro que parece atravessar o tempo de forma inadequada. O que você vai ouvir agora pertence a essa categoria. A gravação foi feita no início do século XXI por um rádio doméstico modificado para captar frequências abertas. O arquivo original nunca foi localizado. Tudo o que restou foi uma cópia parcial preservada em um dispositivo de armazenamento que, curiosamente, também não deveria existir no local onde foi encontrado. Esse tipo de coincidência acontece mais vezes do que deveria. O evento em si parece simples à primeira vista. 4 pessoas, uma madrugada comum, um rádio captando uma estação desconhecida. Mas algumas transmissões não se limitam a descrever o presente. Algumas parecem antecipar acontecimentos que ainda não ocorreram. E quando isso acontece, o registro deixa de ser apenas uma curiosidade técnica. Ele se torna um vestígio. Um vestígio de algo que talvez não devesse ter sido ouvido. Este arquivo foi catalogado como Arquivo 002. E, assim como no incidente anterior, tudo começou de forma banal. Era pouco depois das 2 da manhã em uma cidade que já havia se rendido ao silêncio da madrugada. As ruas estavam quase vazias. O trânsito era raro, limitado a um ou outro carro atravessando avenidas largas demais para aquela hora da noite. As luzes de apartamentos ainda acesas eram poucas, pequenas ilhas de vigília em meio ao descanso coletivo. No terceiro andar de um prédio antigo, 4 amigos ocupavam uma sala pequena iluminada por uma única lâmpada amarelada. O lugar tinha a aparência típica de um apartamento habitado há tempo demais pela mesma pessoa. Livros empilhados, cabos espalhados, equipamentos antigos que ninguém havia tido coragem de jogar fora. No centro da mesa havia uma coleção de rádios e pequenos aparelhos eletrônicos ligados por fios improvisados.
Marcelo era o dono do apartamento e também o responsável por aquela pequena confusão de antenas e circuitos. Ele tinha um hobby que a maioria das pessoas consideraria estranho ou ultrapassado. Enquanto quase todo mundo consumia música e informação pela internet, Marcelo passava horas explorando o espectro de rádio. Ele gostava de ouvir transmissões distantes, captar estações estrangeiras, interceptar comunicações ocasionais que escapavam para frequências abertas. Renata observava aquilo com um misto de curiosidade e divertimento. Você tem quantos rádios exatamente? Marcelo não tirou os olhos do aparelho que ajustava. 5. Diego, jogado no sofá, soltou uma risada curta. Isso é oficialmente mais rádios do que pessoas neste apartamento. Lucas girava distraidamente uma pequena antena metálica entre os dedos. Eu ainda não entendo por que você faz isso. Marcelo respondeu com naturalidade. Porque sempre aparece alguma coisa interessante. Renata cruzou os braços. Interessante tipo o quê? Música velha? Marcelo deu de ombros. Às vezes estações piratas. Às vezes gente que não sabe que está transmitindo. Ele girou lentamente o dial de um rádio antigo. Um chiado constante encheu a sala, acompanhado por pequenos fragmentos de música distante que apareciam e desapareciam conforme o ponteiro atravessava o espectro. De madrugada as frequências viajam mais longe, explicou ele. A atmosfera muda um pouco. Dá para captar sinais de muito mais longe do que durante o dia. Diego abriu uma cerveja. Então tecnicamente a gente pode ouvir rádios de outro país? Às vezes. Lucas ergueu as sobrancelhas. Isso é meio legal. Marcelo continuava girando o dial com paciência quase obsessiva. O chiado variava, surgiam pedaços de conversas, anúncios publicitários, música distorcida. Nada que prendesse atenção por muito tempo. Foi Lucas quem falou primeiro. Espera, volta um pouco. Marcelo girou o dial de volta alguns milímetros. O rádio chiou. Por um segundo não havia nada além de estática. Então uma voz apareceu. Muito fraca. Quase perdida no ruído. Marcelo inclinou o corpo sobre o aparelho e aumentou o volume. A voz era masculina. Calma. Formal. Mas ainda estava coberta por interferência. Fragmentos de palavras surgiam entre chiados. Boletim. Informação. Madrugada. Marcelo ajustou a antena com cuidado. O sinal melhorou. Agora a voz podia ser ouvida com mais clareza. Boa noite. Os 4 ficaram em silêncio. Iniciamos agora o boletim informativo da madrugada. Renata franziu a testa. Isso é só uma rádio normal. Marcelo observou o visor do scanner conectado ao rádio. Não nessa frequência. Diego bebeu um gole de cerveja. Estação pirata. Marcelo não respondeu. Ele parecia concentrado demais em analisar o sinal. A voz continuou. Informamos que às 3h17 da manhã ocorrerá um acidente na rodovia próxima ao quilômetro 42. Lucas soltou uma risada curta. Previsão de acidente? Marcelo olhou automaticamente para o relógio na parede. 2h51. Renata também olhou.
Isso deve ser gravação antiga. Marcelo balançou a cabeça devagar. Não parece. Ele pegou um pequeno gravador digital e o colocou próximo ao alto-falante do rádio. Vou registrar isso. Diego ergueu uma sobrancelha. Por quê? Marcelo respondeu sem desviar o olhar do aparelho. Porque esse sinal não deveria estar aqui. A transmissão continuava. Um veículo preto perderá o controle após tentar desviar de um carro parado na pista. Lucas cruzou os braços. Isso é muito específico para ser previsão. Renata disse. Pode ser algum programa de ficção. Marcelo apontou para o scanner. Essa frequência está praticamente vazia. Não tem estação registrada aqui. Diego deu de ombros. Então alguém resolveu usar. A voz no rádio prosseguiu. Não há vítimas confirmadas neste momento. Diego riu. Neste momento, eles estão falando como se já tivesse acontecido. Lucas inclinou a cabeça. Eles estão falando no passado. Ninguém respondeu. O silêncio começou a ocupar a sala. Então a rádio falou novamente. Relatos indicam que 3 pessoas ouviram esta transmissão antes do ocorrido. Renata virou lentamente o rosto para os outros. Somos 4. Por alguns segundos ninguém disse nada. Diego foi o primeiro a quebrar o silêncio. A rodovia fica a 15 minutos daqui. Renata virou o corpo imediatamente. Não. Diego levantou do sofá. Eu só vou ver. Marcelo protestou. Isso é ridículo. Lucas concordou. Pode ser só um programa de rádio estranho. Diego pegou as chaves do carro. Então a gente prova que é mentira. Ele pegou o telefone do bolso. Eu ligo quando chegar lá. Renata tentou impedir. Diego, isso é idiota. Mas ele já caminhava até a porta. Relaxa. A porta se fechou. O som ecoou pela sala silenciosa. Por alguns segundos ninguém falou nada. O rádio chiou. E então a voz voltou. Atualização. Marcelo congelou. A voz continuou no mesmo tom calmo. Um dos ouvintes decidiu verificar o local do acidente. Lucas sentiu um arrepio subir pela espinha. Renata sussurrou. Isso não pode ser real. A transmissão continuou. O motorista está se dirigindo neste momento para o quilômetro 42. Marcelo aproximou ainda mais o gravador do rádio. Isso é impossível. O telefone tocou. Marcelo atendeu imediatamente. Diego? Do outro lado da linha, o som do motor do carro preenchia o fundo da ligação. Tô chegando na rodovia. Marcelo perguntou. Você está vendo alguma coisa? Nada ainda. O som do vento atravessava o microfone. Diego continuou dirigindo por alguns segundos. Espera. Silêncio. Tem um carro parado na pista. Marcelo perguntou. Que cor? Alguns segundos se passaram antes da resposta. Preto. Renata levou a mão à boca. Diego parecia confuso. Ele está atravessado na estrada. Um caminhão buzinou ao fundo. Diego falou mais alto.
Acho que alguém saiu do carro. Um barulho violento atravessou a ligação. Freios. Metal se chocando. Vidro quebrando. E então silêncio. A chamada caiu. No apartamento ninguém se movia. O rádio voltou a chiar. Depois de alguns segundos a voz retornou. Atualização final. O relógio na parede marcava 3h16. A voz continuou. A colisão ocorreu às 3h17 da madrugada. O ponteiro avançou. 3h17. A transmissão concluiu. 4 testemunhas ouviram esta transmissão. Uma pausa longa. Apenas 3 sobreviverão para contar a história. O rádio desligou sozinho. Registros oficiais confirmam que um acidente ocorreu naquela madrugada exatamente no horário mencionado pela transmissão. Um carro preto parado na pista. Uma colisão envolvendo um segundo veículo que se aproximava em velocidade moderada. O motorista do segundo carro morreu no local. Seu nome era Diego. As 3 pessoas que permaneceram no apartamento confirmaram posteriormente que ele havia saído para verificar algo na rodovia. Nenhuma delas mencionou inicialmente a transmissão de rádio. A gravação feita por Marcelo foi analisada alguns dias depois. E, de acordo com os registros preservados, ela não contém a última transmissão. Nenhuma das frases finais aparece no arquivo. A fita termina alguns segundos antes do acidente. Como se aquela parte da transmissão nunca tivesse existido. Exceto em uma única cópia. A cópia que você acabou de ouvir. 3 meses depois do acidente, novos relatos surgiram envolvendo o mesmo grupo e a mesma frequência. Desta vez, a transmissão não descrevia um evento isolado. Ela transmitia algo diferente. Uma contagem regressiva. E curiosamente, alguns registros indicam que esse mesmo sinal continuou aparecendo em momentos diferentes ao longo das décadas seguintes. O que sugere algo ainda mais estranho. Algumas transmissões não parecem presas ao momento em que foram captadas. Elas atravessam registros, saltam entre arquivos, e às vezes acabam sendo preservadas em lugares onde não deveriam existir. Inclusive aqui, porque, de acordo com os dados históricos disponíveis, esta gravação deveria ter sido perdida há muito tempo. E ainda assim, de alguma forma, ela chegou até mim.